Irmãos, boa noite. Fizemos um intensivão aí no mês de maio, né? Um curso intensivo sobre família. Eu estava falando com a Fernanda, eu estava quase falando igual o Natan. O Natan chegou para a mãe dele e falou assim: mãe, fala para os irmãos não pregar mais lá não, que eles estão falando tudo que eu tinha que falar, tudo que eu queria falar, estão falando. Eu falei a mesma coisa, vou falar porque estou muito feliz, muito honrado com a oportunidade. Eu vou considerar que o Marcelo fez o encerramento no domingo, porque quem sou eu para ter a capacidade de fazer um encerramento aqui de uma reunião tão importante. Mas eu não podia deixar de agradecer aos irmãos, né? É uma igreja que eu tenho servido ao Senhor aqui já há bastante tempo, uma igreja que me recebeu de braços abertos, confiou em mim a oportunidade de trabalhar com a mocidade bastante tempo. Tá aí o Gabriel pediu para eu falar com os jovens: não, fala que você já está aí com as cães, os cabelos brancos. E eu lembro da primeira vez que eu vim aqui na frente. E hoje, graças a Deus, a gente tem uma oportunidade não com o mesmo nervosismo do início, mas um pouco mais de tranquilidade, pois sabemos que os irmãos torcem por nós, né? Torcem pela mocidade, torcem para que o jovem desponte. O que os irmãos querem é isso, né? Que o jovem desponte, e eu falei isso lá. Então, assim, eu fico muito feliz com a oportunidade que os irmãos sempre têm me dado, não só a mim, mas a mim, ao meu irmão, de poder trabalhar para o Senhor aqui. Aqui a gente escolheu servir ao Senhor. Estamos aqui caminhando para a eternidade. Mas enquanto estamos aqui, somos família, somos limitados, temos problemas. Quantos problemas foram levantados aqui? É cirurgia, é um problema familiar, é isso, é aquilo, é um agradecimento, é um problema de saúde. Mas estamos caminhando para a eternidade, estamos caminhando para o céu. Lá vai ser infinitamente melhor do que aqui. Nesses últimos dias, Fredo, pode abrir o slide aí para mim. Nesses últimos dias, Satanás tem agido ferozmente em cima das famílias. Eu creio que não só em cima das famílias, mas de um modo geral, porque ele sabe que o tempo dele está chegando ao fim. Mas de uma forma muito veemente, como o Marcelo falou, até nas propagandas de televisão, no cartaz, coisas que você podia nem imaginar, o inimigo está atuando para desfigurar a família, para destruir a família. E realmente hoje, eu estava conversando com um amigo, ele trabalha numa empresa grande, ele trabalha no departamento pessoal. Então, ele que faz o pagamento dos... quando você separa e... pensão. Ele que faz o pagamento da pensão dos funcionários, né? Ele falou: Rafael, é uma coisa absurda, você não tem noção de quantas pensões eu distribuo lá, porque tem mais gente separando do que casando. E a gente percebe que hoje a figura do pai ou a figura da mãe ficou muito misturado. Quem é quem? As crianças hoje são confusas com isso, porque foi realmente desfigurado isso. Mas a igreja, ela caminha à parte disso. Nós, os servos de Deus, temos que justamente fazer isso. Pode colocar o segundo slide, por favor, Alfredo. Nós temos que fortalecer as nossas famílias, é isso que nós estamos fazendo. Quando nós separamos o mês todinho de maio para falar sobre família, nós estamos o quê? Nos alimentando. Alimentando. Às vezes você pode falar: poxa, mas todas as reuniões falando de família, todas elas, é enjoado, é cansativo, mas ainda é pouco. Eu digo e repito, como os outros irmãos aqui disseram, é pouco. Porque quando você abre uma revista, quando você liga o jornal, você liga a televisão, abre o jornal para ver, sempre tem um ataque, o inimigo não descansa. Então, nós também não podemos descansar. Devemos fortalecer as nossas famílias, blindar os nossos lares contra as setas inflamadas do inimigo, blindar mesmo. Fortalecer, blindar. Quando a gente vê o caveirão entra lá na favela com os soldados ali dentro, aquele blindado é para quê?
para proteger eles, porque vai levar tiro, granada, bomba, e é mais ou menos isso que o inimigo faz com as nossas vidas. Então a gente tem que realmente blindar os nossos lares, para que nada venha tirar o gozo e a alegria de nós servirmos ao Senhor. Quantos irmãos, às vezes, que caíram e hoje não podem servir ao Senhor como nós servimos aqui, porque uma hora eles caíram, distraiu o inimigo, derrubou. Eu uma vez ouvi uma ilustração de que o inimigo ele não pega e te puxa o tapete, ele te abraça e ele vai deitando contigo. Porque aí quando você perceber, você já está deitado. Para levantar é muito mais difícil. Se ele puxar o teu capete, você vai levantar e falar, opa, aconteceu alguma coisa aqui, eu já levantei. Então a queda é muito maior. Então quantos irmãos às vezes deixam se abraçar pelo inimigo e quando percebem, já estão distantes do Senhor, já deixaram seus lares. Eu digo isso porque às vezes lares cristãos estão sendo destruídos, porque estão deixando se levar pelas coisas que o mundo oferece. Estão sendo atraídos pelas luzes no mundo. Então, eu queria justamente que a gente pensasse nisso, que a gente pudesse blindar os nossos lares e cuidar das nossas famílias. Vamos ler o nosso lema? Isaías 38, o verso 1. Só o pedacinho, né? Vamos falar junto? Põe em ordem a tua casa. Esse é o nosso tema. Põe em ordem a tua casa. Quando pensamos em põe em ordem, é porque alguma coisa está bagunçado, né? O que está arrumado você não precisa colocar em ordem. E para você colocar em ordem, você precisa de uma ação. Não, nós devemos para colocar em ordem, a gente tem que pegar e colocar a mão na massa. Então, nós já ouvimos estudos maravilhosos durante esse mês de maio, e eu confesso que eu sou, às vezes, até limitado para poder querer falar alguma coisa a mais. Então, o que veio à minha mente é estimular os irmãos a agir. Não adianta a gente fazer um curso Harvard, o melhor que seja, se você não colocar em prática o que você aprendeu. Então, eu queria estimular os irmãos a gente colocar em prática tudo que nós aprendemos ao longo desse mês de maio, ok? Vamos tentar fazer isso. Então, nós ouvimos o Fernando falar logo no princípio do mês de maio sobre oração. Tempo de oração na família. Nós ouvimos, acho que foi o Jorge Sayol, né, que falou sobre comunicação no lar. O Ronaldo falou sobre julgo desigual. Eu separei só alguns. Um outro irmão falou sobre vencer o poder da mídia. Hoje é um desafio. Porque se você andar de ônibus, eu ando de carro com a Fernanda, mas se você uma hora andar de ônibus, você vai perceber que todo mundo está olhando o celular. Não é um ou outro, não. É todo mundo. Pode ser o mais novo, pode ser o mais velho. Não se comunicam mais, as pessoas não se falam, as pessoas não se olham. As pessoas entram no elevador, não dá bom dia, boa tarde. Isso está no passado. Mas eu queria só frisar o poder da mídia. Hoje todo mundo está conectado, está na internet. Então, muitas vezes, você tem que vencer isso. Não nos conformar com o modelo do mundo para a família. O Rodolfo falou isso aqui muito bem e eu fico feliz, né, de poder. O Alfredo também falou sobre o papel da mulher na família. Foram alguns temas que eu só elenquei aqui para a gente poder relembrar, mas tem ali atrás, e os irmãos têm isso na internet que o Alfredo divulgou. Vê de novo, procura entender e procurar colocar em prática tudo que você aprendeu aqui nesse mês de maio. Mas vamos voltar em Ezequias. Ezequias recebeu essa ordem do Senhor. Ezequias, põe em ordem a tua casa.
Aí Ezequias recebeu essa ordem, virou para o lado na cama e orou ao Senhor fervorosamente. E o Senhor, Deus, ouviu a oração de Ezequias e deu a ele mais quanto tempo? Vocês lembram? Deu a ele mais 15 anos para ele arrumar a casa dele. A gente não vai entrar no mérito do caso de Ezequias, mas é só para a gente ter um exemplo. Aí Ezequias, nesses 15 anos, o que ele fez? Colocou tudo em ordem. Não. Ele ignorou a ordem do Senhor. Deixa vocês leem lá, vale a pena ler. Que a gente não caia no mesmo erro de Ezequias. Que a gente não deixe se levar pelo esquecimento. Às vezes a gente ouve uma mensagem maravilhosa aqui, aí sai ali do lado de fora já... E a gente, às vezes, pô, que mensagem maravilhosa! E a gente não coloca em prática. Eu quero frisar bem, estimular os irmãos a colocar em prática aquilo que nós ouvimos durante esse mês de maio. Foram coisas muito importantes. Eu anotei uma pergunta aqui. Você já começou a colocar em ordem a sua casa? Isso mexeu. Eu fiz uma pergunta para mim mesmo, né? Estudando isso aqui, eu fiz uma pergunta para mim mesmo. E aí, Rafael, você já começou a colocar em ordem a sua casa? Que eu não posso colocar em ordem a casa de vocês. Eu tenho que colocar a minha casa em ordem. Eu só posso mexer com a minha casa, com a minha família. Ver aonde eu estou errando e consertar. Né? Para cumprir essa ordem que o Senhor deu a Ezequias, e a mesma ordem que Ele dá para nós, é preciso ação. Então, como o primeiro tema que nós ouvimos foi sobre oração, eu pedi o Alfredo para colocar ali. Vamos ler em 1 Tessalonicenses 5,17. Foi lido aqui, tá? A gente pode falar até de cor, é um versículo muito grande. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Sem cessar é o tempo todo mesmo. Pô, Rafael, como é que eu vou orar o tempo todo? Ora até de olho aberto. Mas pede sempre orientação ao Senhor em tudo que você for fazer. Ore pela sua família, ore pelos missionários, ore quem está doente. Lembra de orar. Lembra de orar pelo o teu irmão que precisa do Senhor, ou alguém que está passando uma necessidade. Orar sem cessar. Tem um hino que o grupo canta, falar com Deus. Quando a gente canta aqui, os irmãos gostam desse hino, né? Na oração, encontro calma. Na oração, encontro paz. Falar a Deus é o que? Falar com Deus é o que? Preciso. Nós estamos aqui nessa noite porque nós precisamos do Senhor. Eu digo isso sempre e repito. Aqueles que acham que não precisam do Senhor, não estão aqui. Irmãos, como eu preciso do Senhor. Indo hoje para trabalhar, já o celular toca, é problema para resolver. Eu falo, Senhor, me ajuda, eu preciso de Ti. Me dá inteligência para resolver um problema. Me dá a palavra certa para falar com uma pessoa. Isso no nosso âmbito do dia a dia. Mas e na nossa família? Você não responder a sua esposa com nervoso? Você está nervoso? O Locinho uma vez falou isso aqui e é muito verdade. Às vezes você está de cabeça quente e fala alguma coisa, pronto, já explodiu, já falou, já era. Não fala. Não fala, ora ao Senhor. Depois, quando você tiver com a cabeça mais calma, e ela também, se senta e conversa. A gente que é homem, a gente é levado a fazer as coisas muito no automático. E a gente, às vezes, faz coisas que desagradam as nossas esposas, e às vezes não é nem por mal, mas às vezes, a gente falha. Estou falando isso porque eu sou aquele... o homem tem que ser lapidado o tempo todo. E o papel da mulher, muitas vezes, é esse. Ela vai lapidando a gente vai... E a gente tem que procurar ter um cuidado de cuidar das nossas esposas, da nossa família. A palavra de Deus orienta isso, né? A palavra branda desvia o furor, né? São coisas importantes que a gente tem que levar em consideração. Tiago 5,16. Alguém lê para a gente? Nós fizemos isso hoje aqui. Alguém lê, por favor, para mim. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis.
A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. É o que nós fizemos hoje aqui. Oramos uns pelos outros. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós fizemos isso aqui hoje, nós praticamos isso. Agora, e na nossa casa, nos nossos lares? Qual o tempo que você tem reservado para orar em família? Para orar junto? Qual o tempo que você tem reservado para isso? Eu confesso aos irmãos que eu encontrei essa falha em mim, no meu lar. Eu preciso orar mais junto com a Fernanda. A gente às vezes tem aquele momento de oração, né? Fica um pouquinho ali e tal, mas orar junto com a minha esposa. Às vezes saber o que ela está precisando, o que ela está passando, e ela a mesma coisa. Às vezes a gente abriu o coração para ela e olha, me ajuda a orar nesse sentido, assim, assim, assim. Você tem colocado isso em prática? Você tem exercitado isso? Se não, começa a fazer. Vai fazer efeito, vai surgir efeito. A gente sabe que não é fácil. O Fernando falou aqui, às vezes é difícil reunir um e o outro e tal, mas a gente tem tempo para fazer tantas outras coisas, e a gente prioriza tantas outras coisas, pode priorizar também uns minutinhos de orar junto, orar em família. O outro tema, eu ia pedir o Alfredo para colocar ali, mas eu acho que eu já até falei, mas pode colocar, Alfredo. É aquele slide que hoje senta todo mundo no sofá e cada um está no seu celular. E aí manda mensagem para o outro. Olha, traz um café para mim, mas é tudo online. A gente tem o cuidado de não ficar assim. Eu ia trazer uma outra imagem, está o casal deitado na cama, um virado para um lado e o outro virado para o outro. E uma luz neles, mas é a luz do celular. Um está olhando o celular virado para um lado e o outro está olhando o celular virado para o outro. A gente tem que identificar onde a gente está errando e consertar. Ação, agir. Põe em ordem a tua casa. A TV dita a regra da moda, a regra de como as pessoas falam, a regra de como as pessoas agem. A TV costuma lançar um jargão, né? Uma frase lá que todo mundo fica... Outro dia, como é que é? Shallow now. Todo mundo falava isso. Estava numa música. Aí virou um jargão, todo mundo fala. E os lares estão sentando para assistir a televisão junto, mas não perde um tempinho, vou dizer perde não, né? Mas não separa um tempinho para ler a palavra de Deus junto. Aí o que acontece quando você alimenta mais uma parte do que o outro? É aquela velha história, né, do galo, né? Qual o galo que ganha a briga de galo? É aquele que se alimenta melhor. Aquele galo que o camarada dá mais comida, ele está mais forte, ele vai ganhar o outro galo que está mais fraco. Então que a gente seja o galo mais forte, que a gente alimente da palavra de Deus e não se alimente da televisão. Mas muitas das vezes ela é que dita as regras na nossa casa. Aí você vê um filho crescendo para cima do pai, ele aprendeu isso talvez numa novela, uma malhação da vida, sei lá o quê. Agora os filhos crescem para cima do pai. Não, mas eu vou, porque eu faço e aconteço. É assim ou não é? Mas a gente não pode deixar isso acontecer nos nossos lares. Eu não tenho filho. Às vezes é fácil dar orientação para aquele que não tem filho achar que é fácil, né? Eu não tenho filho, eu sempre falo isso com a Fernanda. É muito difícil para mim falar como deve ser. A gente que não tem, a gente fala assim, não, seria assim, seria assado. Mas a gente não tem, o Senhor sabe os seus propósitos. A gente quer, né? A gente procurou até fazer por onde, fez tratamento aqui e ali, mas a gente resolveu confiar no Senhor. A gente descansou no Senhor. Se ele entender, falar assim, olha, o Rafael e a Fernanda vão ser premiados e vão receber um filho. Maravilha. Se ele também fala assim, olha, o Rafael e a Fernanda não vou ter condição de criar um filho, ele também sabe. A minha vida está debaixo da mão dele. Eu sirvo ao Senhor, um Deus que é vivo e é perfeito. Às vezes ele falou assim, olha, Rafael, vai te atrapalhar tu ter um filho espiritualmente, ou vai te atrapalhar, ou você não vai conseguir levar ele para o Senhor, eu não sei. Porque também eu ter e meu filho não ser um servo de Deus, eu prefiro não ter. É difícil falar isso, né? Está até gravado. É difícil falar isso. Mas se eu tiver um filho, eu quero que ele seja um servo do Senhor. Mas se não for e o Senhor vê, ele vê lá na frente, para mim está tranquilo. Eu confio em Deus. Eu confio que Ele é o mestre dos mestres. Ele é o dono do meu lar, da minha vida. Então, olha só.
Para você fortalecer a sua vida, fortalecer o seu lar, você aprendeu o que tem que fazer. Então, vou dar a última dica aqui. Ler a palavra de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração. As coisas importantes a gente guarda no coração. As coisas importantes a gente guarda no coração. Porque as coisas importantes a gente guarda no coração. São importantes para nós. Então, esconda a palavra do Senhor no seu coração. Mas para você esconder, você tem que ler. Então, ore ao Senhor, fale com o Senhor, leia a Bíblia, porque Ele vai falar contigo através da Bíblia. Através da palavra de Deus, Ele vai falar contigo. Não fica esperando Ele te revelar em sonho, não. Vou sonhar, a gente tu comeu demais, né? Comeu aquela comida pesada de noite, aí começa a ter sonho e visão. Esquece isso. O que Deus revelou para a gente está aqui, ó. O que está fora daqui é balela, está fora. O que Deus revelou está aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Salmo 119, assim que eu vou ler aqui, já são 8:10, eu não quero me alongar. Não quero mesmo, olha só. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando a gente entra num lugar que está tudo escuro, a gente tropeça, quebra o dedo, se machuca, mas a palavra de Deus ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. É a palavra de Deus. Outro, de todo, Salmo 119, verso 10. Se você quiser ler o Salmo 119, é maravilhoso. Vai encontrar um monte desses versículos. Salmo 119, verso 10. De todo o meu coração te busque. De todo o meu coração te busco. Não me deixes desviar dos teus mandamentos, dos teus ensinos. Mas para você estar familiarizado com os ensinos do Senhor, você tem que ler a Bíblia. Está na Bíblia. O que você precisa saber está aqui. E outro versículo que eu acho importante a gente deixar também gravado. Romanos 12, o verso 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não tomar a forma do mundo. Nós estamos aqui de passagem. Somos peregrinos e forasteiros. A nossa morada está no céu. Mas vivemos aqui. Outro dia foi pedido para a gente orar pelo nosso presidente, pelos nossos governantes, pela paz em Israel. Estamos aqui. Temos que pagar imposto, IPVA do carro. Vivemos aqui. Nossas famílias também vivem aqui. Os filhos de vocês estudam em colégios que provavelmente 90% ou 99,9% das pessoas não são cristãos. Eu falei isso aqui um dia também, com os jovens, né? Bom seria se a gente só convivesse com um cristão, mas não é. A gente trabalha, a gente vive, os filhos convivem com pessoas que não são cristãos. Então a gente tem que voltar lá atrás ao que eu falei, blindar as nossas famílias, blindar os nossos filhos, orientar, ler a palavra de Deus com eles, ensinar para que eles possam ser companheiros nossos de eternidade. Muitos servos de Deus, muitos filhos, hoje não estão aqui. Aí a gente tem que orar por eles, para que eles possam voltar para o Senhor. Então vamos procurar exercitar isso, colocar em ação, agir, colocar em prática. É isso que eu quero que vocês, nessa noite, frisem bem. Bom, então, é isso que eu tinha para falar nessa noite. Não vou me alongar. Tenho certeza que o Senhor vai completar no coração de cada um de vocês aquilo que eu não disse ou que algum dos irmãos ao longo desse mês não disse, mas o Senhor vai completar no coração de cada um de vocês e vamos colocar em ação tudo que aprendemos nesse intensivão sobre a família do mês de maio.
E nas orações, sempre lembre de orar por esse rapaz aqui, pelo Rafael e a Fernanda. Precisamos muito das orações dos irmãos. Não é pouco, não. Muito das orações dos irmãos. Então, os irmãos orem por nós. Amém? Muito obrigado.